ela é estudante secundarista da escola onde eu atuo, né, Padre Silvestre Candora. Ela vai falar um pouquinho aí, vai se apresentar para vocês aí, que vai estar participando com a gente aí nos encontros próximos. Bem-vinda. Pode começar, prof? Pode. Oi, gente. Então, como a professora Ivone disse, meu nome é Harley. Eu sou vice-presidente do Grêmio Estudantil, já regente há 2 anos no Colégio Padre Silvestre Candora. Planejo inúmeros projetos dentro do contexto estudantil. Minha principal área que eu gosto de atuar dentro dos colégios e dentro desse total da educação é a arte, levar a representação das pessoas ao possível, sabe? Como os alunos querem ser representados, o que eles querem falar, como eles querem agir dentro da arte ou dentro do que eles possam se sentir realmente pertencentes ao local que eles estão. Nessa regência de 2 anos do Grêmio, já fiz vários projetos, sejam eventos sazonais como festas juninas, ou até eventos mais pequenos, como palestra de sala em sala, ou coisas parecidas. Ok, dentro disso, acho que eu não tenho muito a dizer sobre mim, tenho 16 anos, eu estou no 2º ano do ensino médio, dentro do Colégio Padre Silvestre Candora. Estudo lá desde o meu 6º ano, então é um colégio que eu estou há bastante tempo já incluso no total dele. E acho que é isso, né? É isso. Com o tempo você vai aprendendo a conhecer. O Léo, ele fala lá das Minas Gerais, a Paulinha lá do Ceará, né? E o Felipe lá do Rio de Janeiro. Para você ver, olha o grupo aí, ó. Polos, e nós aqui de Curitiba, é claro. Então, estou trazendo ele para compor aí o intergeracional do Recomove. Eu acho que a discussão é bem rica quando a gente consegue arrastar esses estudantes para estar junto com a gente, porque senão a gente fica preso dentro de uma bolha. Essa bolha precisa romper e atingir cada vez mais as pessoas. Então, através, acho que, da figura da Harley, eu acho que a gente consegue, pelo menos, assim, reportar ela e ela, de repente, levar uma sementinha do que a gente discute aqui para os outros estudantes, né? Se a gente consegue a modificação, pelo menos, de alguns pensares, né, educacionais diferenciados aí, talvez para próprias gerações futuras terem vontade, despertar a vontade de ser um educador, mesmo para fazer atuação já, né? Quem sabe promover a mudança dentro da escola, que a gente consegue, a gente sabe que devagarinho, a partir de algumas falas, a gente consegue promover algumas mudanças, né? Não muitas, mas é o sentido, né? O sentido que a gente dá, o sentido educacional, né? Somos seres em transformação, como diz aí. Tá? Eu acho que é isso. Como a professora Ivone disse, eu concordo plenamente com esse sentido de ter o lado dos alunos dentro, porque é uma visão totalmente diferente, né? O que os professores veem, o que os coordenadores veem, o que a educação em geral vê e os alunos que estão inseridos dentro dela é diferente. E ter esse lado de alguém que está ali participando, de alguém que ainda está estudando, de alguém que ainda está inserido dentro do processo como aluno, eu acho que é uma adição, sabe? Uma adição ao processo. É isso, né? Sim. Inclusive, Sim. agradeço muito por essa oportunidade, né? A oportunidade de estar aqui com vocês. É uma coisa muito, para mim, pelo menos, é uma coisa muito surreal. E eu me sinto, é uma honra, literalmente uma honra estar com tantos educadores, tanta gente de respeito aqui para ter uma conversa e aprender, né? Porque a gente somos seres em total aprendizado. Então, eu aprenderei com vocês e espero que vocês possam aprender pelo menos alguma coisa comigo. Com certeza, aprenderemos juntos, sempre. Né? O Recomove, que é esse coletivo com pessoas, né, que são educadores também de vários lugares do Brasil, né, a gente Recomove significa ressignificações continuadas de modos de vida e de educação. Né? Então, a gente alia, né, vida e educação, né, a partir das nossas histórias de vida também. E no encontro de hoje, deixa eu ver exatamente o dia 5 de junho de 2023, a ideia inicial, né, era a gente abrir esse espaço de diálogo, de relação, sobre, a partir de 2 falas que foram feitas em meses anteriores. Nossos encontros são mensais. Então, Harley,
pode ampliar o convite a outros estudantes, outras estudantes, que você veja que tem interesse em estar aqui conosco, nesses encontros mensais. Temos um grupo no WhatsApp também, no Telegram, que Ivone, por favor, se Harley quiser, inclua nesse grupo. E lá a gente faz muitas partilhas, além dos avisos sobre os encontros e tudo, tem muitas partilhas de materiais, de questionamentos, de discussões que são feitas ao longo do mês, né? Claro que lá, né, atualmente temos 69 membros, né, nesse grupo, de pessoas que já participaram mais no início, outras que vêm participando ao longo desses nossos quase 4 anos que nos encontramos aqui. E as temáticas são as temáticas que a gente tiver interesse, né? Hoje mesmo, além de falar, né, de conversarmos um pouco sobre sobre questões que nos moveram a partir da fala da Maria Agraciada e do Tiago Ranieri, que foram falas de abril e maio desse ano, também a ideia é que a gente possa fazer um levantamento inicial, pelo menos aqui, de demandas temáticas para o próximo semestre, né? Porque hoje é o último encontro deste semestre do ano. Julho não temos encontro, retornamos em agosto, né? É sempre na primeira, segunda semana do mês. Não sei se a gente vai fazer uma mudança desta data, estamos aí conversando sobre isso, do dia, mas, por enquanto, tem sido nas primeiras segundas-feiras, desculpa, primeira, segunda-feira de cada mês, com exceção daquelas que são feriado na segunda-feira, mas, tirando isso, tem se mantido assim, né? E a gente inicia também, a gente tem uma música que a gente adotou como nossa música querida, vinheta, enfim, que a gente inicia os nossos encontros, que se chama Vida Rendeira. Aí eu vou passar um pouquinho dessa música e a gente inicia as nossas conversas. Só um minuto. Respirar, confiar, atravessar. O impossível pode nos guiar. Descobrir, permitir em cada sopro dessa história. Eu navego as horas, eu escolho reviver, renascer, amanhecer. Todo dia ser um pouco mais, existir, persistir na leveza da memória. Reconstruo vitórias, reconheço meu lugar. Eu escolho seus laços.
Eu aceito meu tempo, reinvento meu lugar. Vou parar por aqui, mas a música ela continua, né? Está disponível no YouTube. Ela foi criada pelo grupo Canto Cego e a voz é de Juliana Straza Capa. E o que eu queria comentar, Harley, é que acho que quanto mais a gente conseguir, né, ampliar a participação a gente tem nesse grupo estudantes de graduação, também de pós-graduação, professores, gestores, né, agora com a sua chegada, e espero que a gente também consiga ampliar para outros estudantes, outras estudantes de ensino médio, e quem sabe, né, também pais, mães, que não necessariamente são professores, né, porque, claro, temos professores que são pais e mães também, mas, né, da comunidade externa à escola, da comunidade escolar, só enriquece, né, amplia as discussões, amplia as visões, né, os pensamentos, e a gente aprende junto, né? O Valdo sempre comenta, não há saberes mais, né, inspirado em Paulo Freire, né, não há saberes mais, não há saberes menos, há saberes a serem compartilhados e a gente aprender uns com os outros. Então esse é o espírito, né, a nossa essência, sempre trazendo também a nossa história, também as nossas demandas, as nossas inquietações. Não é só um grupo de estudos que a gente lá, a gente vê vídeos, conversa, assiste, escuta pessoas que também trazem as suas indagações, né, pessoas de referência na área de educação, mas também a gente conversa a partir do nosso dia a dia, né, da nossa vida. Então, mais ou menos essa é a proposta. O Valdo que está dizendo que não consegue se comunicar, porque ele não tem o Google Meet no celular. Vou falar com ele para baixar o Google Meet no celular dele. Só um minutinho. Mas, Felipe e Ivone, né, se vocês também... bem, antes de falar com ele aqui, queria comentar também que o Tiago Ranieri, que é professor da UFRJ, ele é amigo do Leonardo e tem todo todo o movimento dele dentro da UFRJ é vinculado à pesquisa, extensão e ensino voltados para as questões de gênero e teoria queer. Só que na fala dele, né, para além dessas temáticas que ele vem estudando e que são relacionadas com a história de vida dele, no diálogo com as escolas, nos seus projetos de extensão, muitas outras demandas surgem para além só da inclusão ou do reconhecimento da comunidade LGBTQIA+, dentro do contexto escolar. Outras demandas surgem, por exemplo, como o uso do banheiro, como violência, né, como desejo, né, como o compartilhamento de nudes. O que a escola faz com essas demandas todas?
né? Então, são demandas que chegam tanto por meio dos mestrandos e doutorandos que ele orienta, quanto por meio dos próprios projetos de extensão, que ao invés de chegar, né, com o pacotinho pronto e acabado para a escola realizar, ele faz esse movimento de escuta e trabalha a relação. Ele até comentou estava aqui me lembrando que ele não usa muito a palavra diálogo, porque ele trabalha no campo mais da relação do que propriamente só do diálogo, né? E eu fiquei pensando nisso, assim, porque o diálogo, alguém fala e o outro escuta, tá, e aí? Né, o que a gente faz para além só do falar e do escutar? E a Maria Agraciada, né, que é uma educadora indígena que mora em, acho que é Lençóis, da Bahia, ela tem todo um movimento já bem ativista em relação às questões indígenas, do lugar onde ela vive e convive, e está participando à frente da Constituição da Ecoversidade dos Povos, né? E que está nesse processo de constituir-se enquanto eu não sei se eu posso chamar de instituição, assim, com formalização, para que os processos formativos realizados sejam reconhecidos, por exemplo, em nível desde ensino médio, graduação, pós-graduação, sejam reconhecidos, ao mesmo tempo que sejam reconhecidos, por exemplo, pelo Ministério da Educação, também não percam suas origens ao entrar numa formatação universitária, né? Sistema universitário, assim, né? E até mesmo, algo que eu me lembro dela comentando, das pessoas, né, que vão ser educadores dentro dessa ecoversidade, serem da própria comunidade, ter um outro espaço físico, uma outra forma, uma outra estrutura, outras pessoas que possam se... Aí quem tem que dar permissão é o Léo, porque ele não passou essa permissão para aceitar, a gente poder aceitar para ninguém. Vou ligar para o Léo. Tu liga, Felipe? Ou eu ligo? Tu tá também, né, Gardênia? Gardênia que tá tentando. Obrigada, Felipe. Fala com ele que ele precisa entrar pelo menos 2 segundos para poder passar a coorganização para algum de nós aqui. Porque senão ele vai ter que ficar aceitando as pessoas. Gardênia está aguardando, Valdo também está aguardando. Ivone, você está aí falando? Você quer abrir o microfone? Eu estou falando, já temos 2 aguardando, né? Bem preocupante. Sim. Então vamos lá, né? Então vamos ver se o Léo responde. Quer que a gente já comece falando um pouquinho, Paula, sobre Sim, as percepções? Porque, como eu disse, né, eu vou, depois que o Léo entrar ali, sobrar um pouquinho, vamos colocar para ele nessa possibilidade de mudar para terça-feira, e eu tenho que sair no máximo até às 6, para estarmos lá até às 8 horas, né, lá no litoral, então é complicadinho para a gente. Então, eu fiquei de falar um pouquinho sobre o Tiago, e também eu acho que falar um pouquinho da Maria. Eu vou começar falando um pouquinho da Maria, porque a Maria, para mim, quando eu conheci ela, eu não
eu vi ela junto com o Pacheco, numa das formações do José Pacheco. Mas quando eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, a energia e a força que ela passa enquanto, né, é uma representante, indígena ou, né, enfim, com as características dos povos originários, a força que ela passa é como se eu reencontrasse a minha própria ancestralidade. Então, ela envolve você em uma energia tão boa quando ela fala, e ela fala com uma propriedade e com uma tranquilidade e uma propriedade de vivência que ela tem ali, né, com essa interatividade que ela tem. E ela não traz a discussão somente a questão, a gente olha hoje, vamos trazer a mídia, né? O que a mídia traz dos povos originários? Questões de terras, né? O embate com a terra bem forte. Agora, a questão com o garimpo, que ficou bem forte, né? Pós um governo aí que a gente viu que fez com esse processo todo. E a questão própria, que a gente já olha com certo, a gente vê essa visão muito dentro da escola, com um certo preconceito, né? Você vai para uma aldeia, o que se espera encontrar? E voltam decepcionados, porque espera encontrar um povo usando cocar sentado no chão, comendo com as mãos e com pouca interatividade com o dito branco, né? Então, as pessoas às vezes vão para uma aldeia fazer uma vivência e voltam chateadas, eles usam roupas como a gente, eles moram em casas normais como a gente e voltam um pouco decepcionado, como se o povo fosse obrigado a parar no tempo. A Maria, ela vem quebrando esse paradigma, né? Ela está querendo construir a ecodiversidade dos povos, uma formação a nível superior, onde esse conhecimento, esses saberes adquiridos na convivência um com o outro, venham a ser saberes, sim, pertencentes a uma academia, onde se possa, esses povos originários, eles possam ser reconhecidos cada vez mais. Então, a gente olha um outro lado da luta dos povos indígenas que ninguém... a gente começa a refletir sobre isso, a ter outros olhares. Opa, vai mais além, a questão indígena vai mais além do que questão de terra e demarcação de territórios, vai mais além da questão dos saberes primitivos, mas sim, a construção desses saberes tem peso acadêmico, sim, tem peso de conhecimento que pode ser organizado na forma deles, porque a gente também não tem o direito de querer apresentar eles na nossa forma, nos nossos padrões, né? Então, como aprender com esses povos? É o que a Maria traz para a gente, né? E ela traz bem forte essa questão dos cantos, essa questão da interatividade com os outros, ampliar, né? Ampliar os olhares para questões que fica só dentro, preso, né? Preso no cotidiano deles. Por que não a gente fazer essa inserção, esse mergulho e aprender via duas mãos, vai e vem, né? As trocas. A Maria, ela permite isso. Eu acho que ela é um elo forte nessa luta. E assim, nossa, eu tiro meu chapéu porque cada vez que eu paro para conversar com ela, assim, é sempre reparando em como ela consegue fazer isso, né? Como ela consegue ir e vir, transitar pelos mundos, e a Maria é tecedora de redes, né? Ela vai tecendo redes, redes e redes, e vai ampliando e levando seus povos, dando poder, empoderamento, né? O empoderamento, eu acho que é uma palavra bem forte. Então, assim, a Maria, para mim, a Maria e outros também, né? Nós temos outros que se destacam, né? E que bom que a gente consegue perceber que não... a visão que a sociedade tem, ela pode ser quebrada, ela pode ser rompida, mas precisa fazer como o Valdo faz, pega, enche um barco, vai lá na aldeia, faz vivência, vê
ver como é realmente a realidade, e, assim, a palavra-chave, acho que de tudo é respeito. Inclusive, pensando na fala do Tiago Ranieri, e daí o Tiago, assim, ele veio, ele não sabia o que encontrar, né, aqui no Recomove, que é com uma conversa entre amigos, apesar da gente ter tentado passar, acho que ele veio mais com uma visão acadêmica bem forte, então ele trouxe muita coisa assim mais acadêmica, ele não se mostrou, eu acho que ele não se deixou mostrar ainda, não sei, foi a percepção que eu tive, acho que ele não se colocou o Tiago pessoa, ele se colocou mais o Tiago professor, acadêmico, os trabalhos de extensão que ele faz junto aos estudantes e tal, mas eu fiquei muito curiosa de saber mais da vida dele, assim, sabe, esse caminhar dele, né, até chegar como foi e tudo mais, assim, ele não se colocou tanto inteiro, né, que nem, por exemplo, o Celso Vasconcelos, a Mabel, que se colocou inteira, porque eu acho que ela já tem uma vivência, e hoje ela não importa mais se ela é doutora, ou ela simplesmente se coloca, né, o Celso também, ele tem essa facilidade, eu acho que pela idade também, eu acho que o caminhar, é lógico que a pessoa vai tendo essa facilidade, eu acho que daí eles trazem realmente o que importa. Mas, assim, o Tiago colocou coisas bem importantes, né, a questão LGBTQIA+, não é uma questão única, a pauta e as demandas, né, dentro dos espaços que a gente chama de educação formal, são demandas fortes, eu acho que a Harley está aqui, e ela traz isso bem forte, a gente tem discutido muito sobre a questão do bullying, dentro do espaço escolar, que depois da pandemia, ele voltou muito forte, né, a questão da violência, a questão de crianças laudadas, assim, gente, a gente olha, assim, hoje mesmo uma estudante, assim, que parecia estar calma, saiu chorando, eu fui lá conversar com ela depois, ela falou, professora, eu ando tendo crises de ansiedade, e ela é bem tímida, então, para falar, ela segura um monte, ela fala baixinho, você não escuta. Eu acho que pós-pandêmico, o Valdo, ele colocou uma coisa, na pandemia, você tinha um laboratório onde, se fosse colocar todas as crianças para fora, para ver se faz falta ou não a escola, só que agora nós temos um outro laboratório pós-pandêmico. Como que esses estudantes retornam para as escolas e como que eles enxergam a escola agora? Eles não estão mais enxergando como um lugar para aprender o conhecimento sistematizado. Eles estão cagando e andando para isso, desculpa o termo, mas a sensação que eu tenho é que os estudantes estão cagando e andando para o conhecimento sistematizado. Eles voltam na perspectiva muito do medo, né, da vergonha da interação com o outro, então eles ainda voltam de máscara, mesmo podendo tirar, poucos vão tirando aos pouquinhos, isso, é muito forte a questão do bullying, porque achar que vão me agredir, eu também vou agredir o outro antes, para se afirmar como pessoa mesmo, eu vejo essa questão como autoafirmação deles enquanto pessoa, a questão tentando se reencontrar, bem isso. Acho que a Harley, por estar bem próxima, ela pode falar muito sobre isso, porque ela tem conversado muito com outros estudantes, e essa percepção, e às vezes eu aponto, olha, nossa, então vamos tentar conversar com ele, né? Eu aponto, dentro dessa sala está ocorrendo isso, 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 como que a gente pode chegar para transformar esse espaço num espaço agradável, porque eles estão fugindo da escola de novo. Estão fugindo. Não, principalmente a minha escola, que simplesmente de uma hora para outra se tornou integral. Então, assim, caiu pela metade os estudantes, assim, tem turma de 6, 9 estudantes. Então, o terceiro ano está com 9, e o segundo ano está com 6. Todos se debandaram para outras escolas. Então, como fazer com que eles não demandem? Como fazer com que não... E assim, se tiver um fazendo bullying, os outros caem em cima. Então, às vezes, se torna insuportável e essa pessoa que sofre está caindo fora. E a gente pede ajuda, né, para pedagogo, para diretor, mas... tantos ouvidos aqui. A gente já sabe. Mas, infelizmente, eu acho antiético falar perto, mas com a visão que se tem,
é bom que caia fora mesmo, é um problema menos. Então, sempre é um problema menos. Mas como fazer para não deixar... Eu falo para não, a gente tem que interagir para manter esses alunos, para fazer trabalhar, para que eles se sintam felizes nesse espaço. O Tiago, eu vejo que ele faz muito esse trabalho, né? Do como, por mais que eu não tenha falado isso, mas como fazer para que esse aluno sinta prazer em estar ali, para que esse estudante sinta prazer e também tenha vontade do conhecimento sistematizado, porque queira, quer não, a sociedade olha para a escola também para isso. Então, a escola, sim, é um espaço de educação formal e não formal, né? Então, a gente tem que pensar no todo, na complexidade que é o humano. O como fazer é que é o difícil, né? Como chegar, como fazer para que não perca nenhum desses estudantes, né? Como, acho que a palavra-chave aí é respeito e amorosidade, mas técnica, sim, né? Como a parte pedagógica pode estar olhando, e como a gente também trabalhar a parte pedagógica que também está capengando, né? Vigiadas 24 horas, né? A gente está se sentindo cada vez mais cansados, cada vez mais... E não, daí a pessoa cansada não tem esse olhar amoroso, né? A questão LGBT também é bem forte, né? Muitos se assumindo, trocando os nomes, colocando uma postura de afirmação para que os outros o respeitem, mas a gente vê ainda posições de preconceito, sim, né, por mais que o Tiago tenha falado, né, na fala dele, que não é tanto a questão LGBT+, é a questão realmente das outras facetas da escola. Aceitação, não é tanto mais só aceitação, mas de toda a complexidade que a gente está, e principalmente no pós-pandêmico, parece que escancara, parece que se tornou mais sensível tudo isso, assim, para a escola. Então, acho que é mais isso, assim, né? Fica essa pergunta sempre do como, fica sempre essa pergunta, inclusive, quando a gente fala, parece que não há sensibilidade mais quando a gente coloca a questão da Amazônia, hoje eu coloquei, né, lá de toda a água está contaminada com mercúrio, né? A sensibilidade está bem... Não consigo atingir, eu preciso arranjar um meio, sempre procurando o meio de atingir, como se diz, o coração. Atingir o coração, você consegue trabalhar alguma coisa, mas o bloqueio é grande, né? Você encosta, assim, sabe, assim, não me encosta, né? Parece que solta faísca. Acho que é isso que eu queria colocar, assim, que eu vim pensando, acho que é mais essas questões, assim. E quando a professora Ivone fala, né, desse sentido de que as pessoas, elas querem se reencontrar, as pessoas, elas estavam em um estado pandêmico, e eu ouço inúmeros alunos falando, eu senti falta, mas eu não senti falta da escola, eu senti falta dos meus amigos, eu senti falta dos professores, eu senti falta da conexão, sabe? Essa conexão cara a cara, que agora está sendo totalmente aflorada a mil, sabe? Os alunos, eles voltam, mas eles voltam querendo se reconectar, se reencontrar. Quem sou eu agora, pós-pandemia, sabe? E pessoas ainda com a formação dos seus ideais, né? Ensino médio, 6º ano, 7º ano, que ainda estão começando a formar a identidade própria dessas pessoas. E você vê esses sentimentos aflorados à pele, como as coisas que uma hora eram pequenas, agora se explodem, viram gigantes na cabeça deles, sabe? E eu me incluo nisso. Toda a minha autoaceitação, todo o meu processo de reconhecimento de quem eu era, da minha identidade, ele foi parado ao meio. Entrou uma pandemia e muita gente dentro do contexto escolar tem a escola como principal meio de socialização. É o principal meio que eles veem os amigos, é o principal meio que eles conversam com outras pessoas fora de casa, e eu me incluo nesse caso. A escola é meu principal meio de socializar. E dentro desse principal meio de socializar, a gente tem a nossa personalidade. As pessoas querem ser vistas, né? As pessoas, elas querem ser reconhecidas de alguma forma. E a gente precisa muito, muito, muito achar um meio de conforto. Porque com o conforto, a educação, ela flui melhor.
Se eu não quero saber sobre esse tal assunto, se eu tenho meu coração fechado, se eu tenho a minha mente fechada para tal assunto, por que eu terei o anseio pela educação? A gente precisa tocar, achar um jeito de tocar e renascer de novo essa chama de tipo, não, eu quero estudar, eu quero estar na escola porque isso me faz bem. Claro, não há como amar tudo, não há como amar todas as matérias, mas há como ter respeito, há como ter o querer do conhecimento, né? É esse querer que a gente precisa renascer. E como? E como pegar na individualidade de cada um desses alunos que há tanta diversificação, sabe? Como olhar para eles como humanos. Humanos de verdade, não só mais um número lá no final do boletim, sabe? Não mais um número no final de tantos outros decimais que vão estar no estado. Como humanizar de novo, né? Acho que é isso. E a palavra circula. Walter e Gardênia, sejam bem-vindos. Queria ver o Léo. O Léo está conseguindo falar? O Léo, nesse momento, não. Ele está atendendo uma demanda da escola da filha dele. Ah, eu ia pedir o seguinte, Paula, para ele dar uma falada como foi a conversa com o professor lá, que eu também percebi isso que a Ivone falou, que ele não estava sabendo em que espaço ele estava meio acadêmico, parecia ele estava num conselho universitário, fazendo a apresentação. Foi legal, foi ótimo, foi tudo, né? Mas ele estava numa formalidade muito grande. É diferente da Maria Graciada, que circula conosco já há 3, 4 anos, né? Desde do pré-ANE já era conhecida, e ela tem esse padrão de se pôr, né? Em roda, em discussão. Mas depois, quando o Léo vem, a gente pede para ele. Eu tive problemas grandes aí Eu tô aqui no sítio, tá? Vai ter uma aula daqui a pouquinho, que o Valentim me inventou uma aula aqui. Aqui a maioria de vocês conhece, a Ivone, a Gardênia, a Paula, o Léo. Quem não conhece aqui, o Felipe, né? Ó, Boa festa junina, viu? nós vamos ter a aula daqui a pouco, que é andar no escuro com a lua, com os alunos de Ô, ciências. Valdo, Oi. esse sítio é onde, Valdo? Na É FPR? no litoral do Paraná. Eu acho que eu vou Ó, passar aí antes de chegar lá na minha aula. então, o Valentim vai estar aqui daqui a pouco com os alunos, ele vai chegar. Ai, que Nós vamos, delícia. nós vamos, Mas nós também vamos vamos descer daqui a pouquinho. nós vamos sentar na fogueira aqui, ó. Ver se eu consigo mostrar para vocês ali, ó. Uau. Vai fazer a fogueira. Aí vai conversar como é que foi a evolução da ciência, muito antes de surgir a luz elétrica, né? E depois eles vão andar um trecho sozinhos, a cada 2 minutos um do outro, para ver as sensações, né, de andar no escuro com a lua. A lua vai surgir lá por 7h30, porque é muito fácil a gente pensar que hoje em dia, né, tem essa sensação aí que estava sendo descrita aí dos jovens, dos alunos e tal, como se as pessoas há 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400, 500 mil anos atrás não tivessem medo, né? E qual a alternativa que elas tinham diante do medo? E que alternativa elas tinham, né? No fundo era quase uma lei de sobrevivência, né? Hoje em dia é muito fácil deixar uma sala de aula, muito fácil deixar a aula, muito fácil. As pessoas estão muito mais protegidas
e muito mais, talvez, condicionados a determinados ambientes. Então, nós reproduzimos um pouquinho o ambiente natural aqui, naquilo que é possível, com bastante proteção, mas só que é precário, né? Sinal de internet. Agora estamos tentando trazer sinal de internet aí nos próximos 2 meses, eu acho que direto do satélite, daí fica melhor. Mas eu tinha essa transição da aula da 1h30 lá na Agrárias, ainda contando com a estrada, né? Ver como é que estava a estrada. E daqui a pouco o ônibus vindo lá de Matinhos, para vocês que conhecem. Então, Felipe, estamos te esperando aí o dia que você puder vir. Tá? Vamos ver se você anda sozinho no escuro. Hein, Felipe? Vamos ver se você anda sozinho no escuro 300 metros, com a lua, só com a lua. Sem celular, não pode ligar o celular, não pode ligar a lanterna do celular, mas pode pedir socorro, dizendo, eu tô com medo, tô paralisado, tô não sei o quê. Aí, Então, estamos nisso. é o lance. Se não tiver sozinho, a gente consegue, né? Se não estiver sozinho. Mas quando, se pega 1000 anos atrás, quando as pessoas estavam sozinhas num desafio, às vezes de buscar alimento, de sobrevivência, né? E de ataque de tudo quanto é tipo. Mas eu senti a fala do rapaz bem acadêmica, mas importante, né? Estou dizendo, mas ele ali as considerações que foram feitas, talvez ele sentiu que era um pouquinho falar a experiência dele como educador, como professor, né? Como ele se constituiu. O Léo fez uma fala num determinado momento que tentou pôr ele de volta nessa questão, como é que ele se constituiu docente. Mas ele está, mesmo assim, a resposta dele está muito num linguajar do que é ser docente hoje nas universidades, né? Cheio do prova de conhecimento, de didática, de currículo e coisa assim. Já a Maria Graciada trouxe uma experiência dela muito boa, né? E agora ela está avançando bastante. Não sei se algum de vocês, o Léo parece que vai, né? A Ivone tinha me pedido os horários e as condições, não sei se ela vai ir, mas a Maria Graciada vai estar no dia 16, na Caminhada da Paz, que é um evento importante, né? De a gente refletir sobre essa questão de educador numa condição daquelas de favela, né? De que nem é a favela de Heliópolis. Mas ela vai estar lá, você vê que ela circula muito, né? Ela está na Bahia, volta para São Paulo, veio para cá, vai para lá, então ela está buscando muito fazer a instituição, né? Consolidar a instituição de educação popular. Mas eu acho que agora, Paula, em julho, nós podíamos fazer uma prosa mais aberta sobre nós, sobre como pensar essas formações continuadas nossas, né? Porque a gente tem insistido aqui no grupo até da UFPR Litoral, não do Moane, mas no grupo, dizendo, gente, vocês não fazem mais formação nenhuma, o que tinha de mais importante era um dos princípios da UFPR Litoral, a formação continuada. A turma não quer nem saber. Então, isso, um lado da leitura é ver que os estudantes estão dessa forma, né? Com outro tipo de busca, vamos chamar assim. E na evasão, na medida que a Ivone pôs a condição, né, de que passou para a educação integral, muitas pessoas mudaram de colégios. Mas os professores também estão assim, né? Tiveram as cargas, de certa forma, pulverizadas por diferentes escolas nas redes, mas você fala em qualquer processo de formação, minha nossa, é um justificando para o outro, e tem que ser redesenhado isso também, né? Bastante. E eu vi, estou aproveitando para falar isso, que eu vi na fala deles dois, né, da última reunião, embora seja um material extremamente importante na medida que a gente for avançando
em novas fronteiras, novas formas, ter esse material gravado, né? Tô aprendendo aqui a usar esse treco aqui, viu, no celular aqui, andando para lá e para cá. Você emite, aí não entra nesse celular, não sei o quê. Daí o Augusto, que está aqui comigo, ó, que vocês conheceram, o caseiro, tá aí, que fez a fogueira e tudo, ele que me disse, Valdo, eu acho que a Vivo pega melhor aqui. Então eu e ele aqui, mudamos para Vivo aqui no meio do mato, porque a TIM não pega mais aqui. Então, aqui as condições ainda são bem limitadas. Daqui a pouco eu posso gravar um pedacinho e mandar para vocês quando nós ligar as duas fogueiras. Fogueira pequenininha, viu? Não é aquelas lá que vocês viram, não. Que nem diz a Bárbara e a Elidiana, lá as duas paraibanas. Nunca vimos uma fogueira de São João desse tamanho. Não, hoje nós vamos fazer uma fogueira bem pequenininha, só para ficar sentado ao redor da fogueira. Show de bola. Foi até difícil ficar sentada ao redor da fogueira, que era muito fogo, era muito quente. Foi um fogueirão. Ivone, eu estava pensando na tua fala, assim, na fala de você da Harley sobre essa questão da evasão, né, no ensino médio e novamente, né, eu tenho acompanhado a experiência aqui do meu esposo como educador em uma escola de ensino médio aqui no Ceará. E eu fico pensando muito nessa estrutura, sabe? Engradada, e de 50 minutos numa turma de 45 pessoas, no caso ele está com 13 turmas, e de não ser, tipo, de ser muito difícil fazer, por exemplo, essa escuta. E aí, de estabelecer um outro tipo de relação e uma outra proposta, se professores não planejam juntos, não há tempo nem espaço físico para isso. Está todo mundo fragmentado, sem condições de, tipo, só dá tempo, e olhe lá, de você seguir um livro didático e dar aquele conteúdo sistematizado. Né? As outras demandas que chegam pós-pandemia, que estão aí, gritando, uma falta de sentido enorme. E simplesmente você escuta, não pode isso, não pode aquilo, não pode, tem que ser, você tem um horário para sair, um horário para entrar na sala, 50 minutos depois você já está com outro grupo. Enfim, tem sido uma experiência bem tensa desse sentido e muito difícil de em uma escola que traz essa formatação, bem formatado mesmo, assim, bem... e acaba excluindo. A evasão é gigantesca da escola como um todo, isso porque não é escola ainda de tempo integral. Mas é uma escola enorme, são 2.500 estudantes. E Valdo, eu fiquei pensando a partir da fala da Graciada, eu queria um pouco que você comentasse como é que aí na UFPR Litoral vocês fazem por meio dos IXES, acho que são por meio dos IXES, né? Essa integração com tribos
indígenas, com outros, né, grupos étnicos também, ou outras comunidades, como é que vocês têm feito isso? Né? E mais uma coisa, Valdo, normalmente a gente não faz encontro em julho. Essa tua proposta sobre a formação continuada ficaria para agosto? Só lembrando aí dessa questão das datas. A princípio, hoje seria o nosso último encontro desse semestre. Passo a palavra. Ivone estava com a mão levantada. Oi, eu queria colocar algumas coisinhas. Ainda Não, pensando eu não ali na tinha. fala... Não, só vou responder só. Pode ir, Valdo? Não, só ia responder direto a pergunta dela. A questão não era um encontro de julho, a questão era na reunião que vocês fazem, nós conversar um pouquinho sobre alguns ajustes, só isso. Na hora que vocês fizerem a reunião de vocês, a gente chamar mais algumas pessoas e nós pensar um pouquinho, porque daí nós já vamos estar com o edital da ANE 4, espero, né, em julho, daqui 30 dias, que é um parto isso aí, mas não é um encontro de formação, é uma reunião. Entendi. Mas eu sei que você vai estar no meio da travessia aí, mas a gente fazer só uma roda de reunião da equipe, só isso. Tudo bem, tudo bem. Beleza. Já de antemão, Valdo, tá uma proposta aberta para a gente fazer os encontros do Recomove, pelo menos até o início do ano que vem, nas terças, tá? Redesenhar aí porque nas segundas agora está pesado para eu e a Harley estarmos presentes. Mas eu queria colocar uma coisa, assim, na semana passada, na quarta-feira, eu cheguei com um tempo lá no litoral e daí levei a Harley para conhecer a UFPR. E eu entrei no banheiro ali da biblioteca e falei, Harley, eu sinto saudades do que era isso aqui. Você precisava conhecer a potência que era. Os banheiros eram comuns, né, masculinos e femininos. E isso vem bem forte na fala do José Pacheco, que ele disse, quer ver se a escola ela é tradicional ou não, olha os banheiros, se tiver banheiro para professor, banheiro masculino e feminino, é porque ela é uma escola tradicional. Se houver o respeito, não há por que ter um banheiro para professor, ter um banheiro para estudante do sexo masculino ou do feminino, ou intersexo, ou sei lá, o que seja mais da pessoa humana. E os banheiros ali eram compartilhados, hoje já não, tá lá, plaquinha masculino e feminino. Mostrei, né, os símbolos, usei todo aquele diálogo que o Valdo fez com a gente nas reuniões da formação da Conani, aí mostrei para ver o que era a potência que ainda restava, a grafitagem, que saudade daqueles tempos. A universidade passou por transformações, só que as transformações parece-me que não foram boas, se perdeu muito das conquistas. A escola também passa por esse processo. Isso porque a Universidade Federal do Litoral ainda continua trabalhando um pouquinho ainda com resquício daquilo que era no início a identidade do projeto político-pedagógico do que era a Universidade Federal ali do Litoral. A mesma coisa aconteceu nas escolas. Aqui do Paraná, eu não sei em outros estados. As mudanças vieram, só que as mudanças vieram para piorar. Então, nós somos vigiados 24 horas. Se o diretor não tem um mínimo de presença na escola, ele vai ser convidado a se retirar. Convidar não, vai ser retirado e vai vir um interventor. Então, a preocupação hoje é com o aluno estar... Ivone, dê presença para aquele aluno que chegou atrasado, mas chegou lá no final, dê presença, pelo amor de Deus, para ele, senão cai os índices. Aos índices de acesso ao quizzes, que é já lições feitas no computador, ou seja, o aluno nem lê, ele chega, arrasta as respostas, pronto, terminei, 5 minutos, fingindo que está aprendendo. As aulas são feitas por slides, onde já está pronto na LRCO. E se você não apresenta esses slides, eles não fazem a prova Paraná. Então, é tudo vinculado, e a gente está sendo vigiado por uma câmera dentro, porque tem a Educatom, que é uma TV, que está lá, que tem uma câmera, inclusive a chamada é feita por fotografia dos alunos. 24 horas, a gente não tem mais
autonomia. O professor da rede estadual do Paraná, ele perdeu toda a sua autonomia, né? Então, isso é bem preocupante. E hoje surgiu um papo, e daí entra onde eu quero chegar, todo esse papo aí, para você ver as desconstruções. O processo de transformação é bom ou é ruim? Até que ponto que é bom? Hoje eu estava discutindo com a pedagoga, ela falou, Ivone, que saudade das minhas formações. A gente estava falando sobre o processo de seletivo que está aí, né? Semana que vem parece que vai ser a prova, vai ter um processo seletivo onde tem uma vaga para 200 e poucos professores concorrer. Imagine a que ponto a atenção que os professores estão para a conquista dessa uma vaga. Bem poucas vagas abriram. Então, há uma atenção bem forte de estudo. Aí eu estava falando da formação, né? Aí a pedagoga falou, nossa, que saudade das nossas formações, onde nós tínhamos pelo menos um referencial. Citava-se Miguel Arroio, citava-se Celso Vasconcelos, citava-se Pedro Demo, citava-se nomes, José Pacheco, citava-se nomes. Hoje não se conhece nada, não se conhece nomes. As nossas formações são vazias, é apenas ver meta, as formações são para estudar o BI, onde tem, onde não tem acesso, onde os alunos pecaram, onde a Prova Paraná, ver descritores da Prova Paraná. Esta é a nossa, onde se reduziu a formação continuada, Valdo? A discutir as metas de governo. Então, não temos mais formação. Infelizmente, hoje, falar em formação é uma desformação. Sei lá, se a palavra desformação é positiva ou negativa, porque às vezes também desformar, né, sair da forma é uma palavra positiva, mas a gente não tem mais a nossa formação continuada, onde a gente tinha, no mínimo, um vídeo sobre um grande autor, e citava-se esses autores que a gente acompanha. Não temos mais isso. Então, repensar, eu não sei como, porque a formação continuada, ela hoje está sendo obrigatória. Assim, é feito no computador, não sendo aquela lá que a gente vai discutir lá, os índices e tudo mais, tem uma outra formação que é obrigatória para você poder pegar a aula no final do ano, que é uma formação na frente do computador, para você conseguir lidar com a tecnologia lá, para apresentar para o estudante, obrigar o estudante a fazer lá um quizzes, por exemplo. A minha formação que terminou agora de 3 meses foi aprender a fazer quizzes, para lançar mais um quizzes para os estudantes. Eu falei, caraca, então a gente está desaprendendo, a gente está aprendendo apenas a apertar botão, Paulo. Então é bem preocupante essa questão. Se a gente colocar em discussão, vai mudar alguma coisa, a gente só vai ficar com água na boca. O que é realmente uma verdadeira formação? Eu acho que formação, acho que Valdo e Valentim, acho que tirando de letra, eu acho que a nossa conversa, porque eles são formadores, eles vão para as escolas, lá nos dias lá de período de formação, pelo menos em Matinhos, eu vejo eles indo, né? Bastante aqui em Campo Largo também, que pena, eu já convidei eles para estarem aqui no Candora, mas ninguém se dispõe a estar, mas as portas sempre estarão abertas, para fazer um trabalho de formação diferente, a gente está precisando. Mas aí eu fico pensando, né, também, até que ponto que o diretor pode abrir espaço, uma vez que é obrigado a discutir aquelas metas todas que estão lá. É complicado hoje. A formação hoje não acrescenta nada. Acho que é essa a palavra, não acrescenta nada, muito pelo contrário, acrescenta raiva, frustração de estar num espaço onde a gente não quer estar, escutando um monte de números que dói os ouvidos, porque parece que a gente é sempre incompetente para estar fazendo o nosso serviço. Enfim, agride a gente. Ir para a escola hoje, eu me sinto um pouco agredida, porque eu estou trabalhando, pisando em terrenos totalmente desconhecidos, então disciplinas, protagonismo, gente. O que é uma disciplina chamada protagonismo? Me digam. Se alguém sabe, eu não sei ainda. Eu não descobri o que é tal dessa disciplina protagonismo. Onde você entra numa sala de aula de quinta, sexta e sétima, eles estão cagando e andando para discutir, pelo menos ouvir o que você tem a trazer, né? É complicado o negócio, vou dizer. O que é uma disciplina, como é que é estudo orientado, onde os alunos fazem os quizzes em 5 minutos. Chamar para uma outra conversa, pensar
pequenos grupos ali, sim, dá para fazer quando eu estou no pequeno grupo, mas eu peguei essa disciplina lá no 5º, 6º ano. Está bem complicado o negócio. Eu estou reinventando a roda o tempo todo. Isso está me cansando muito. Eu chego em casa todo dia com dor de cabeça. Eu não chego feliz mais. Eu não chego, ufa, nossa, hoje, nossa, que bacana. Eu consegui atingir isso, consegui promover. Eu chego, meu Deus, eu estava no hospício e não sabia. É a sensação. Então, a gente precisa, sim, discutir formação continuada, mas ao mesmo tempo, para quê? Se no Estado já está posto o modelo? Para as gerações futuras, para a gente sonhar e ter esperança, talvez, né? Aqui no Estado do Paraná é assim. Então, tá difícil, porque é choque. Choque estar aqui no Recomove falando tão bacana, e é choque estar realmente no espaço de formação. É um choque de realidades bem grande, né? É sempre o esperançar, mas é a esse ponto nós estamos no caminhar. Falando sobre essa questão da formação continuada, Ivone, que tu estava comentando, ela é autoinstrucional, né? Onde vem o conteúdo já pré-definido, né? Você não tem mais tempo nem espaço para um diálogo, uma reflexão a partir do que está sendo. Ela é completamente técnica, né, pelo que você está descrevendo. E eu me lembrei de uma atividade que eu e a Gardênia fizemos a pedido de uma coordenadora de uma escola em Fortaleza, onde ela, num trabalho muito árduo, sem reconhecimento nenhum, nem de Secretaria de Educação e nem de direção, onde ela busca, né, nessa formação continuada, que não é prevista em calendário acadêmico, só no calendário acadêmico, calendário escolar, só no início, um encontro no início do ano, para você passar esses montes de números que você está comentando, só, e ela querendo trazer constituir um espaço de acolhimento, de trabalhar também, né, o corpo, o ser, a sua saúde física e mental também dos professores, no caso, o foco dela ali como coordenadora pedagógica, e não tem, tipo, não, ela, por mais que ela tenha, ela disse, já entrei em contato muitas e muitas vezes com Secretaria de Educação, para ver se inclui, né, carga horária, momentos, ela se vira em 1000, porque não tem esse tempo e espaço de uma formação continuada com os professores, nem da mais técnica a mais humana. Né? E ela faz meio na contramão, né, do que a Secretaria de Educação coloca. Então, essas demandas que você fala, aqui, não, quer dizer, aqui no caso em Fortaleza, na escola dela, ela vai caminhando pelas brechas e mesmo assim com muita dificuldade de conseguir, por exemplo, reunir os professores, de ter esse tempo e esse espaço de reunir os professores para conversar, para um olhar para o outro, para trabalhar a humanidade, ser humano, né? De acolher, de trabalhar o respeito, e aí a gente foi fazer essa atividade lá, eu e a Gardênia, com muito esforço da coordenadora de permitir esse espaço, de criar esse espaço mesmo. Diga, Ivone. É por isso que eu faço questão da Harley estar aqui conosco, porque eu digo, está nas mãos de vocês.
A minha esperança são vocês, estudantes, porque vocês podem promover uma revolução se vocês quiserem. Falo, gente, ela foi numa reunião ali de Grêmio estudantil e foi boicotada, eu digo assim, foi boicotada, porque cancelaram no dia, porque eu disse, provavelmente cancelaram porque ficaram com medo, não tinha ninguém para mandar, para falar, para fazer a cabeça, para dirigir tudo, né? Eu faço como eu quero. Então, imagine um encontro de força de estudantes, de todos os grêmios. Ah, cancelaram por 2 vezes. Eu falei, isso aí está me cheirando a boicote para não deixar vocês sozinhos, porque vocês sozinhos podem, e podem muito. Falei, imagine parar num dia de prova Paraná, os alunos pararem na frente, não vão entrar, vamos lá para frente da Assembleia, discutir o que nós queremos, ou pelo menos um dia, para mostrar, nós podemos. Não precisa parar como, sabe, uma semana, o que seria mais, né, daí para mais. Mas eles têm uma força muito grande. Quando os alunos descobrirem a força que eles têm, daí assim, é no intuito de mover essa força geradora de mudanças. A minha esperança está nos estudantes, porque nós somos totalmente vigiados, não tem mais o que fazer, a gente não consegue respirar. Então, promover isso, para fomentar isso nos estudantes, eu falo, só não falem porque eu corro o risco de ser exonerada. Não fale para ninguém. Mas eu fico ali cutucando, falando para um, para outro. Ó, gente, descubram a força de vocês. Vocês são muito fortes, unidos. Porque não vai acontecer... A represália não é tão forte quanto para a gente, porque a gente está totalmente ali presos naquela... Eu não sei como, mas a gente está dentro... literalmente preso, a gente está com as mãos atadas, é tudo no controle, a direção também, é tudo que você fala ali monitorado. Está sendo monitorado. É incrível o poder de monitoramento que se fez com as tecnologias hoje, né? A partir do livro de registro classe, ali é tudo, até a emergência tem um botãozinho lá para você pedir socorro, tem, né? Enfim, nós estamos sendo monitoradas e eu acho que a mudança vem da base, dos estudantes. Acho que essa força, então, acho que se encontrar com o Grêmio, conversar com o estudante, mostrar a força que eles têm, mas uma força positiva, né? Não fazer bandalheira, mas sim promover a mudança no sentido positivo. Ensinar o respeito, promover a arte, falar através da arte, comunicar-se a linguagem deles, comunicar-se com a música, eles estão fazendo 1001 coisas, ajudando na horta, olha a força que eles têm, né, colheu-se alface, né, uma horta que estava abandonada, eu tentei mover e deu um certo tempo, daí fica, a Joelma, a professora outra, que moveu a horta ali, uma professora altamente comprometida, então, assim, eles têm, mas isso só com os estudantes juntos, né? Sozinho não se faz mudança. Então, é por isso que a intenção de puxar, sabe, para fomentar essa força de mudança. Eu acredito. Já pensou acontecer que nem as Ocupa, né? Aquela primavera estudantil, ai, gente, aquilo foi demais, né? Foi demais, eu ainda tenho esperança, porque fomentou a esperança naquela época e eu tenho esperança de fomentar em mudanças e pequenas revoluções ainda com quem está na base lá e que pode, que tem a força ainda, né, que tem o pensar aí, né, livre ainda, que não está totalmente cerceado aí por um sistema que está cerceando a gente. Eu peço desculpa, gente, a gente já está às 18h16, a gente vai descer agora, eu e a Harley lá para fazer o curso com a Laor de teatro. Pretendemos fazer mudanças com a arte aqui, tá? Convidamos vocês lá em novembro, já estamos fazendo, então, eu peço desculpa, mas eu vou ter que sair adorando o papo, né, porque leva as reflexões e vê também possibilidades. Eu acho que a parceria com os estudantes é tudo, é a nossa força. Fomentar neles a energia da mudança. Só que, para isso, eles têm que conhecer os valores e a sua própria força, né? Instigar neles esses valores do respeito ao próximo, estar junto, né? Não a competitividade, mas estar junto, se aproximar dos outros estudantes, conhecer, promover atividades nos intervalos em que eles possam estar juntos e conversando sobre. Eu acho que é o fato mais importante. Eu vejo isso acontecer.
Na figura da Harley, eu passo pelos corredores lá do colégio, eu estou sempre vendo bloquinhos de estudante conversando, aí eles chegam para mim, olha, professora, é isso mesmo? Eu falo, é isso aí, está indo no caminho certo, sabe? Então, eu vejo esses foquinhos, e isso me faz feliz, gente, por incrível que pareça, por toda essa... É sempre, né, o processo educacional é aquela relação de amor e ódio, né? Você odeia o que está errado, mas, ao mesmo tempo, ama quando você vê, nossa, existe uma força aqui nos estudantes, algo que pode acontecer, algo por vir, né? Ou sempre o devir, ou correr atrás da utopia. Eu peço licença, a Harley também, eu acho que pede licença, nós vamos sair para pegar a estrada, senão a gente não chega a tempo, tá? Beijo grande, gente, até mais, tchau, tchau. Só para finalizar, bem rapidinho, gente, para concluir o que a professora Ivone realmente falou, toda vez que eu chego para qualquer evento que eu faço do Grêmio, ou qualquer coisa que eu fale com estudantes, eu falo para eles, isso é de nós para nós. A gente faz e a gente consegue com que a gente cresça, nós estudantes, cada um tem sua individualidade. Alguns são bons em portos, outros saúde e meio ambiente, outros com comunicação, outros com arte, qualquer coisa. E juntar tudo isso em um só é uma força inigualável. Ninguém para. Porque é um crescimento de inúmeras pessoas juntas. Gente, ver esse grupinho se juntando para dar aula de teatro, para dar aula de espanhol, para estudar junto e para conversar junto, é demais. Acende uma chama no coração muito grande. Beijo, gente. Até mais. Tá? Tchau, gente. Tenha uma boa noite. Tchau, tchau. Valdo, você está por aí? Até o final eu encontro um lugar aqui que funciona o sinal e funciona. Estou tentando. Até o final eu acho um lugar que dê sinal. Eu me lembro antigamente que a gente saía com a antena na mão procurando sinal, está mais ou menos assim aqui. Valdo, te convido. Você está escutando? Estou te ouvindo. Certo. Queria que você compartilhasse um pouco sobre como é que vocês incluem, né, aí na UFPR Litoral, a partir dos IXES, esse contato com a comunidade externa, a universidade, né, as diferentes etnias, os povos indígenas, enfim. Como é que vocês têm feito por aí? Em atividades pontuais, vocês conseguem incluir em mais dentro dos outros módulos e atividades? Como é que vocês têm feito isso? Vocês estão me ouvindo? Então, de algumas formas, né? A principal é que toda semana, nas quartas-feiras, tem as interações culturais e humanísticas, que é amanhã, né? Todas as quartas-feiras, então, depende como o IXE está organizado por território, tem os IXES territoriais, você trabalha tudo que tem dentro daquele território. Você tem aldeia, você tem assentamento, você tem... Aquilo é um dia por semana, 20% da carga curricular, né? Um dia, 20% na semana. Além disso, você vai ter os outros 20, que são os projetos de aprendizagem. Nos projetos de aprendizagem, quando eles têm a ver com isso, eles também trabalham isso. E nos outros 3 dias, que são os módulos de fundamentação teórico-prática, a maioria dos módulos tem semanas especiais. Então, vamos dizer, a Semana dos Povos Indígenas, que foi ali em abril, é muito difícil que você tenha um módulo de qualquer assunto, em qualquer campo, que não acaba abordando a questão do calendário dos povos indígenas. Então, isso já é bem mais pontual, de uma semana determinada, ou alguma festividade que tem ao longo do ano. E tem as vivências maiores, que uma quarta forma, então tem as vivências maiores que, vamos dizer, você vai num sábado, vai num domingo, vai numa aldeia, vai não sei aonde. Então, o que é mais
presente as ISHES, que tem a ver, as interações culturais e humanísticas, tem a ver com esse campo, mas aberta a todos. Depois, você tem os projetos de aprendizagem, que é a autonomia do estudante. É bem frequente que muitos estudantes peguem temáticas ligadas às questões indígenas, então isso é aberto para todos os estudantes quando eles vão fazer alguma atividade, quando eles vão apresentar. A terceira é os módulos especiais, tipo, módulos especiais, não, dentro dos módulos, eventos especiais, como a Semana dos Povos Indígenas, ou essa semana que está tendo muita coisa da Semana Internacional do Meio Ambiente, que daí pega muito essa questão da natureza, dos povos originários e tal, e a outra são as vivências. Nós, vivências, que a gente faz muito na ANE, né? Tudo a gente chama vivência, é o que nos compõe. Então, agora, na terceira semana de maio, nós fomos mais uma vez para dentro da Ilha da Cotinga. Agora, esse ano ainda, nós devemos ir para a aldeia Araçaí, que é Guarani também, lá na região metropolitana de Curitiba, bem no pé da serra, e em setembro nós devemos ir mais uma vez para a aldeia da Cotinga. Então, nós sempre temos essas temáticas dentro do currículo. Se um estudante não quer fazer nada disso, como tem uma autonomia muito grande, então ele não faz nenhum ISHE ligado a essas temáticas, ele não faz nenhum projeto de aprendizagem ligado a essas temáticas, ele não participa de nenhuma vivência especial, o máximo que ele vai participar é quando os módulos que ele está fazendo, o professor programa alguma coisa, tipo, dei 2 exemplos, né? Semana de Meio Ambiente e Semana dos Povos Indígenas. Mas é muito difícil achar um estudante que não queira participar. Mas, teoricamente, pode. Teoricamente, pode. Né? E o que é que tu queria perguntar para o Léo? Oh, desculpa, Valdo. Não, hoje mesmo, na aula da 1h30, daí é aula. É aula, que o Pacheco não gosta. Nessa aula da 1h30 às 3h30 em Curitiba, na Federal, no setor agrário, eu estava acompanhado daquele cantor que vocês conheceram, o Beto Capeleto. Ele foi lá, que ele estava na conferência aqui, ele é dentista, né? Mas ele canta músicas temáticas e músicas de identidade paranaense. Ele foi comigo, ele cantou 4 músicas lá. 2 delas eram de questões indígenas. Nós atravessamos tudo, Paula, tudo é contaminado. Está numa aula de matemática, está numa aula de português, está numa aula de religião, a gente põe tudo junto, misturado, né, com todos os temas, mesmo que o foco daquela aula seja determinada no caso de Curitiba, tradicional, né, pelo nome da matéria. Como plantar feijão? Nós já botamos lá. Como é que os índios plantavam feijão? Se é que plantavam, né? Pronto. O que você queria perguntar para o Léo? Ele está aqui. Eu queria perguntar para o Léo como é que foi tanto a Ivone fez a consideração, como eu fiz também, Léo, como é que foi o arranjo para o nosso amigo lá falar aquele dia que você convidou, porque ele ficou muito acadêmico, ele foi extremamente acadêmico, ele parecia que ele estava falando numa sala de defesa de pós-doutorado, diferente da Maria Graciada. E daí dizendo, né, digo, não sei como é que se ele é assim mesmo, se ele é formal daquele jeito, ou foi na forma de você preparar ele, ou não deu tempo para preparar ele. Era mais ou menos essa a pergunta. Não teve um preparo, tá? Nenhuma situação que pudesse... Eu falei para ele o que era, quem éramos nós, qual a intenção da reflexão, né? E que era muito trazê-lo para esse lugar da reflexão, o sujeito, a pessoa, com os seus dilemas e com suas relações na docência. Mas como ele é a pesquisa é ele, e ele é exatamente esse acadêmico, né? Então, uma coisa e outra não se dissocia. Acho que tem muita coisa
na fala dele que traz exatamente isso, sabe? São elementos da própria construção de uma pessoa que tem uma trajetória de vida absolutamente integral na academia, né? Absolutamente, assim, todo o processo ele é muito novo, né? Assim, em relação à média geral dos colegas docentes, e já é vice-diretor de uma instituição. Então, essa trajetória dele faz com que o ser acadêmico e o ser Tiago são faces da pessoa. E aí, nesse sentido, realmente, a abordagem é sempre armada, né? Acredito que seja mais nesse sentido, no sentido de ser a primeira experiência dele com a gente, no sentido de ser também uma forma dele se colocar nos espaços públicos que ele tem que ele tem atuado, né? É interessante sobre a temática, né, sobre a questão da diversidade. Saiu a Roseli Saião, não sei se vocês viram, deve ter umas 2 semanas, saiu um artigo dela, de opinião, na Folha, falando sobre os processos, né, sobre a necessária reflexão sobre a racialização dos brancos, né, numa reflexão mesmo de fortalecimento da ideia de que só é possível ver o outro se você vê como outro, né? Só é possível entender essa diversidade se você se coloca dentro da diversidade, né? Nessa mesma direção, o Silvio de Almeida tem falado, né? O livro dele ele fala muito isso, né? Da questão da pessoa que só que é o branco latino, né? Que só entende que ele também faz parte desse mundo de preconceito, desse mundo racial, desse mundo xenófobo, quando ele sai do seu pequeno lugar de conforto heteronormativo branco latino, né? Então, o brasileiro, quando ele vai para fora, ele se vê latinizado, né? E isso realmente é uma questão importante para a gente entender os lugares de poder no mundo, né? E entender que essa luta racial, né, essa luta da diversidade, ela pertence absolutamente a todo mundo que está ao sul do Equador, né? Então, esse texto da Saião me chamou a atenção. No primeiro momento, eu bati, assim, eu escutei, eu lembrei de situações que eu vivi fora do Brasil, que eu vi, que me contaram. Não foi uma situação... criou um desconforto, eu achei bacana esse desconforto, sabe? Quem que é você? Você é um homem de meia-idade, branco, latino. Branco. Você tem uma célula de privilégios que você não consegue nem perceber. Você só consegue perceber que você é latino quando você sai daqui, né? Que aí você vê que esses privilégios não existem, né? Porque tem camadas desse mundo racializado que são muito mais específicas do que a simples questão da cor da pele ou a questão do grupo étnico que você se configura, né? Mas, Valdo, não sei se te respondi, junto com isso eu trouxe mais uma reflexão também, porque estava com essa questão para trazer. E o Thiago está lá, eu coloquei ele no grupo do Recomode, né? E acho que é um caminho, é um novelo dessa vida que a gente vai construindo. E como o Thiago, acho que essa percepção acadêmica ela é um entrave para a gente, para que a gente possa construir espaços mais abertos, mais integrados nas relações, né? Mas, ao mesmo tempo, também é uma ancoragem de defesa nesse mundo que, dependendo de onde você se coloca, é porrada de todo lado, né?
Eu estava falando ali, Léo, para não encontro em julho, mas quando, eu acho que no momento você não estava ali, quando vocês fizerem uma reunião, a gente participar um pouquinho, fazer uma reunião da coordenação ali para nós discutir um pouquinho, talvez, umas evoluções, porque daí nós já vamos ter o edital, espero, né, até julho. Essa última semana a gente terminou todos os alunos, menos o Aliomar. O Aliomar ainda está dependente do título de graduação. A Aliomar é lá de Heliópolis. Agora, indo para lá semana que vem, eu vou ver se dou mais uma pegada, mas lá na pró-reitoria já foi desgrudado a questão, foi acertado que o Aliomar pode ficar o tempo que ele precisar e nós podemos abrir a próxima turma. Então, encerrou a turma 3. Mas daí a gente podia, na reunião, tentar sincronizar mais esses coletivos especiais, como aqui é o Recomove, e tentar buscar um público que, nesse momento, não sabemos, né? Ainda sobre os alunos, mas sobre os professores, nós temos 35 integrantes da equipe, a maior equipe até hoje já reunida, né? E mais vão abrir 90 vagas, nós vamos abrir. Então nós vamos pegar um público aí de 125, no mínimo, né? Para a gente discutir um pouquinho os coletivos especiais, também o Recomove, que tipo de formação eles pensam. Não sei quantos vão estar na lida, né? Mas normalmente metade dos estudantes da ANE, e nessa turma 4 não vai ser diferente, são pessoas que atuam nas redes, né? E nós temos que focar um pouquinho nessa formação continuada nossa, né? E lá num outro grupo que eu tô, que não tem ligação direta como o ANE, mas continua aquelas guerras, você está também lá, principalmente com o Pacheco e Celso, Luquezzi, Charot, sobre concepções mesmo de formação do professor, né? E por trás está discutindo como é que a gente atua como professor e esse grupo nosso aqui tem essa função, né? Então, eu acho que fazer uma prosa em julho, para quando que é o neném, Paula? Olha, né, a partir do dia 10 de julho é quando ela quiser vir. Eu ia te perguntar se poderia ser até o final de junho ou se teria que ser em julho. Na semana ali, de que está na junho, final para julho, a gente fazer essa, mas tente primeiro vocês acertar, a gente dá um jeito de participar. Tá Que bom. nasceu ontem, acho que foi ontem, nasceu o bebê da Viviane, né, Kuraloff, que é aluna da ANE3, a paulista lá. O Léo estava comentando Então que a gente chegou. vai vir a tua menina também, mas vamos pegar na última semana de junho agora, então, né? Tá. Tentem ver um dia que vocês já têm como uma ideia e nós terminamos as aulas na última semana de junho agora. Não sei o Felipe, não sei as entidades de vocês. Aqui o semestre vai até 4 de julho, mas a partir do dia 21 de junho eu vou finalizar a parte presencial, ficar só com os fechamentos aí necessários e vou reduzir essas atividades presenciais para poder Claro. focar em outras demandas aqui desse final de Exatamente. gestação. Mas final de junho e início de julho, assim, hoje em dia eu acho que eu vejo como possível, né? A não ser que surja alguma demanda imprevista, que aí é outra coisa, a gente está em outro campo. Mas A própria segunda-feira, que dia cai a segunda-feira, a primeira segunda de julho? É 1, 2, 3? Quem está com o calendário aí que eu só tenho um celular grudado na parede aqui. É dia 3 de julho. Podia tentar 3 de julho, então, se você já vai estar em casa e você participar de casa, né? Sim, sim.
Tá, Daí eu eu vou. abro a reunião, tudo, e chamo mais algumas pessoas para nós fazer Perfeito. essa juntada, né? Vou ver com a Ivone, tem Pode, uma demanda na segunda-feira, mas eu mas vou eu acho que conversar com. mas eu acho que ela não vai ter mais em julho. A Ivone, eu vou dar uma prosa com ela, porque o que ela está fazendo não tem cabimento. Você sabe que a gente chega a se programar de 3, 4 horas para descer a descida Curitiba litoral, que nem eu fiz agora, de tarde. E por causa dessa coisa, desde outubro, dos deslizamentos, ainda tem um trecho bloqueado. Ainda E tem. ela vem para o ensaio de teatro contra o relógio, numa hora e meia de tempo. É muito perigoso. É muito perigoso. Mas é demais perigoso. E não tem sentido. Eu acho que o mesmo grupo de teatro que tem aqui no litoral, da UFPR Litoral, é o Alaor, né, que é da nossa equipe também, ele tem participação lá em Curitiba, eu até vou ver com ela se vale a pena isso. Mas, de qualquer forma, dia 3 de julho, o grupo deve estar em recesso. Mas a gente fala com ela também, viu, Paula? Certo. Importante ela participar e tudo e tal. Vou ver, né, com Com o a nosso diretoria grupo aí. ali. Certo. Veja aí com o grupo e só me avisem que daí eu participo com vocês e chamo mais uma meia dúzia de pessoas. Perfeito, Val. Ok. Beleza? Eu vou lá receber o ônibus lá na entrada agora da chácara. Vamos lá. E a gente também está nos nossos encerramentos aqui. Um abraço para vocês, tá? Obrigada, Val. Um abraço enorme. Bom, Já- então estamos no nosso encerramento aqui hoje. Uhum. Depois eu tenho que assistir com calma, para a gente poder pra colocar minhas observações no grupo. Certo. E feliz da gente ter conseguido fazer essa reunião e de levantar essas questões. O livro que gera o debate sobre branquitude, que é do William, a Roseli saiu fazer um pequeno comentário sobre isso. Eu vou mandar no nosso grupo. Beleza. Ele é de 2020. Léo, Eu li o texto, não li o livro. Então, se o texto, né, que ela comenta a questão, me incomodou tanto, eu imagino o livro. Diga, Felipe. Não, eu ia te pedir uma outra coisa que tomou um tempão já curioso também, já que você vai enviar esse livro. Se você consegue enviar aquela tese que, acho que foi no final do ano passado, você e o Valdo comentaram de um aluno que fez o levantamento de por que os projetos terminam, né, e os inovadores não vão adiante. Você sabe qual é o que eu estou falando, né? Você está falando do Luiz Mioto. Eu não sei se é ele, mas eu sei que o tema é esse. Se você conseguir passar para a gente... Peraí, só para confirmar. A tese em que ele analisa as escolas inovadoras. Isso, mas a pergunta do Valdo era por que elas não continuam, né? Teve uma discussão entre nós sobre esses temas. Não sei se é essa mesmo, se for é essa mesmo. Mas mesmo que não seja, eu gostei do tema. Escolas inovadoras eram umas 6, não eram 6 escolas? Não, a questão do Valdo era muito da ideia da pessoa de ação, né? Você tem que ter uma liderança, uma pessoa de ação, que acaba sendo a tese dele mesmo. Deixa eu ver aqui. Mioto. De qualquer maneira, tanto uma quanto outra, o Léo, você compartilha lá no grupo. Pode ser? Sim, estou mandando agora. Certo. Então, a gente finaliza o nosso encontro de hoje. E em agosto, na primeira semana, quer dizer, a gente tem que definir se vai ser na segunda, se vai ser na terça, mas a gente dá notícia lá no grupo do Telegram, quando que faremos o nosso primeiro encontro em agosto. E é isso. A gente vai se falar. Bom. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado, Léo. Valeu, tá? Boa noite, Obrigada, gente. Tchau, Dardene. Tchau, Felipe. Tchau, Paula. Tchau, Olivia. Tchau. Tchau, Olivia. Tchau, Olivia tá mandando tchau aqui, um monte de beijos. Que bom. Tchau.